Eu nasci, fui criado no lar evangélico. Eu sou de família, de pastores, de missionários. Fiz bioquímica, eu sou bacharel em música, na parte de regência, técnica vocal, dicção, respiração, postura, e regi para centenas e centenas de pessoas, dirigindo corais, fundando corais na música sacra, mas eu não regi a minha própria vida. Como é que tudo começou? Eu fui casado com uma jovem de outra denominação e com 21 anos ela me traiu com meu melhor amigo. Quando eu desci do prédio onde eu morava, eu encontrei um rapaz num bar. E esse rapaz mandou, tudo bem? Eu digo, tudo bem. Está aperreado? Eu disse, estou, que eu estava aperreado. Ele, sente aí. E ele, quer beber? Eu disse, não, nunca bebe não. Ele, toma um copo de cerveja. Eu tomei um copo de cerveja. Esse rapaz, ele me levou para a casa dele, ele era um empresário, morava perto do prédio onde eu morava. E aí lá ele me ofereceu a maconha. E eu comecei a fumar a maconha. De um simples cigarro e um copo de cerveja, eu entrei para as drogas. Eu passei 20 anos usando maconha, passei 2 anos usando cocaína, e o fundo de poço foi o crack. Eu posso dizer que foi a vergonha da família, entendeu? Porque meu pai me deu uma boa educação moral e espiritual, né? Como a meus irmãos. E aí ele nunca imaginava, nem a minha família, ficaram todos surpresos quando souberam que eu estava usando drogas. Meu pai, ele começou a ficar triste, entendeu? E aí ele me internou numa clínica de recuperação e eu fiquei 6 meses nessa clínica. Saindo dessa clínica, eu voltei para as drogas. Foi quando meus pais resolveram sair do estado de Pernambuco e ir para o norte do país. Lá eu fiquei 6 meses, saí de uma clínica de recuperação e caí nas drogas também. Aí meu pai foi para o estado de Tocantins, eu fiquei mais 6 meses, entrei na clínica de recuperação. Quando saí dessa clínica, eu já achava que estava liberto. E aí eu passei a dirigir coral. Mas nessa clínica, essa igreja, aliás, era numa Cracolândia, lá em Palmas. Eu não sabia que ela era uma Cracolândia. E quando eu cheguei com a Bíblia e os livros de música para entrar nessa igreja, eu vi as pessoas fumando crack de lado da igreja, numa lata. E aí me veio tudo de volta novamente. E aí eu passei 4 dias sem ninguém saber onde eu estava e eu usando crack. De 100 quilos, à época aí, eu caí para 55 quilos. Eu cheguei a fumar por dia 50 pedras de crack. Eu passava a noite usando crack, porque além desse emprego que eu tenho como técnico de saúde pública concursado no Recife, eu também tenho um emprego terceirizado. Eu fui diretor administrativo financeiro em um hospital de referência Norte e Nordeste. E como eu tinha uma boa condição financeira, que eu tinha 2 empregos, eu chegava a pagar ao traficante mensalmente cerca de 8 a 10 mil reais por mês. Eu perdi uma casa, eu perdi 2 apartamentos. Minha família chegou a gastar cerca de quase 100 mil reais, entendeu? E o montante que eu gastei só com crack ao longo dos 18 anos ultrapassou 2 milhões de reais. Mesmo depois de perder a dignidade para o vício, nada o prepararia para a pior notícia: a morte do pai. Quando meu pai faleceu, eu fiquei em estado de choque. É porque meu pai, ele foi se abatendo, né? Entendeu? Em ver que todos os filhos estavam fazendo a obra, entendeu? E eu estava lá no mundo das drogas. Isso, eu creio que foi deprimindo meu pai. Quando ele faleceu, ele estava em coma. E meu pai saiu do coma e disse a mim que eu tinha sido o melhor filho que ele tinha tido. E aí ele morreu nos meus braços. E eu vi que meu pai tinha partido nos meus braços e não tinha visto a minha libertação. E aquilo ali me dava uma angústia muito grande. Eu sentia vergonha da minha família, porque é muito triste você saber que você tem uma posição socioeconômica, entendeu? E você se encontrar
num mundo onde você não imaginava, né? E os diplomas eram todos infalíveis, eram todos... É como se eu não tivesse sido formado, é como se eu não tivesse passado por seminário, entendeu? Por faculdade, nada. Era como se eu fosse um lixo. Eu me senti um lixo. Eu não conseguia me erguer. Eu não conseguia me libertar. E aí eu continuei nas drogas durante 40 anos. Eu sabia que não era aquilo que Deus queria para a minha vida. Houve um momento que eu falei com Deus, e eu disse assim, meu Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, bondoso, amoroso. O Senhor me ajude, me tire dessa situação. Eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito. Eu falava com Deus, mas eu não ouvia a voz de Deus. Mas eu orava a Deus e eu dizia, me tire dessa situação. Ele clamava por ajuda, mas parecia não ouvir resposta. Até que Deus atravessou o fundo do poço e alcançou a alma de Dário. Aí foi quando tudo começou a mudar. Eu assisti um programa chamado Fala Que Eu Te Escuto. Quando eu vi, entrou outro programa. Quando eu vi, o pastor disse assim, você que está aí no seu quarto agora usando crack, eu quero dizer a você que vício tem cura. Eu não sei onde lhe encontrar, mas você sabe onde me encontrar. Aí disse o endereço da igreja. Aí eu olhei assim, eu disse, eu sou um boizinho dizendo a mim que vício tem cura. Eu, como profissional de saúde, sabendo que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal, isso é história. Mas eu passei a crer quando eu ouvi o Bispo Macedo dizer, o vício é um espírito. O vício é um espírito, qualquer que seja o vício. Aí me despertou o desejo de me libertar. O traficante nunca levou a droga na minha casa. De manhã, ele só levava à noite. Mas de manhã ele levou 10 pedras de crack e uma carteira de cigarro. E eu fumei as 10 pedras de crack, a carteira de cigarro, e fui para a Igreja Universal, fedendo a crack e a cigarro. E o que mais me impactou, quando eu cheguei na Igreja Universal, foi a forma como eu fui recebido. Eu fui abraçado. E aí, quando eu cheguei lá para o pastor pensava que eu ia contar, que eu ia lá pedir para um neto, para um filho. Eu disse ao pastor, eu sou um cracudo. Qual o seu nome? Dário. O senhor que trouxe esse cachimbo aqui. Fui eu mesmo quem fiz. Quanto tempo escravo do crack? 18 anos. Qual foi a última vez que o senhor usou? Hoje pela manhã. Se eu colocar uma pedra aqui, mesmo você sofrendo, você fuma. Fumo. Senhor Dário, se o senhor não sair daqui com nojo do crack e do cigarro, eu vou parar de fazer o tratamento, nós vamos lá fora comprar uma pedra e vamos fumar nós dois. O senhor aceita o desafio? Aceito. Está chorando por quê? Porque estou entregando minha vida ao Senhor Jesus. Amém. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, há 3 anos atrás. E era uma época de fogueira santa. E nesse mesmo dia, eu subi no altar. E no altar eu deixei o cachimbo e eu peguei o papel da fogueira santa. E aí, nesse mesmo dia, eu fui batizado nas águas. E eu tomei uma primeira Santa Ceia, que há 40 anos eu não tomava. Mas eu chegando na minha casa, o traficante estava me esperando. Ele disse, meu chefe, eu deixei as 10 pedras de crack de manhã, e aí agora eu estou trazendo mais 40 para o senhor e 2 carteiras de cigarro. E eu disse a ele, não traga mais não. Jesus me libertou. Ele falou, e meu dinheiro? Tu me deve 16 mil. Aí eu disse, o que é para tu? 16 mil, já paguei mais de 1 milhão a tu. Eu disse, pronto, eu vou pagar a tu 16 mil. Mas nunca mais eu quero ver você na minha casa me dar a droga. Na quarta-feira seguinte, eu cheguei na igreja, na reunião do Espírito Santo, e aí quando o bispo levantou no altar, ele apontou assim para mim e disse, você hoje vai receber o Espírito Santo. Eu peguei essa direção, peguei essa palavra e guardei essa palavra. E aí quando eu subi no altar para deixar o meu sacrifício financeiro, até porque eu já sacrificava financeiramente a minha vida, aquilo ali para mim não era nada. E aí eu fui. E aí quando eu comecei a pedir a Deus
que ele me desse o espírito dele, porque eu dizia, Senhor, se o Senhor não me der o teu espírito, eu vou voltar para aquela vida miserável. Eu disse, o Senhor tem que me dar o teu espírito. E o que mais me fez feliz naquele dia foi que eu passei 40 anos sem ouvir a voz de Deus. E quando eu recebi o Espírito Santo, Deus falou ao meu coração e disse a mim, tu és o meu filho, eu te escolhi. E eu disse, meu Deus, eu estou ouvindo a tua voz. Aí foi quando eu tinha certeza de que ali eu tinha recebido o Espírito Santo. Uma semana depois? Uma semana depois, na mesma semana da minha libertação. Eu fui liberto num domingo. Numa quarta, eu recebi o Espírito Santo. Mas tudo isso foi fruto de uma renúncia, entendeu? Foi fruto de um arrependimento. Foi com 15 dias eu comecei a ter sede de evangelizar. E o pastor me levou, no primeiro teste, ele me levou numa Cracolândia. Mas ali eu não tinha mais desejo, nem vontade, nem fissura, porque o Espírito Santo realmente tinha entrado dentro de mim. A prova que eu estou limpo e que eu estou liberto, entendeu? É que eu estou aqui, ó. Eu cheguei na igreja com 60 quilos, estou com 105 quilos, entendeu? Então hoje, eu como regente, né, como bacharel em música, o meu tributo a Deus é isso. A Deus demos glórias, a Deus demos glórias, a Deus demos glórias, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glórias, que por nós tanto fez.